Oi, gente, se você não me conhece, eu sou Meire J. Costa. Dá uma chegadinha lá no meu Instagram, que eu tô precisando de seguidores lá para colocar os vídeos lá também, tá? É o Meire J. Costa. Bom, dando sequência aos temas sugeridos aí, hoje a gente vai falar de extraterrestres e as influências que possam estar exercendo sobre nós. Caramba, né? Sei que muita gente, a gente fala de ET, aí fica com o pé atrás e que tem muita coisa que não tem nada a ver, tem muita viagem na maionese. Eu sempre falo para vocês que eu sou muito cética. Então as orientações não, as informações que eu trago para vocês são aquelas que eu recebi, seja em projeção astral, seja intuitivamente, aquelas que batem dentro da minha experiência, com aquilo que eu já vivenciei, que eu acredito ser a minha verdade, tá? Aquilo que nesse momento eu estou crendo. Então, e não estou querendo aqui impor minha verdade a ninguém, sempre deixo isso bem claro, tá? É que às vezes a gente falando, a outra pessoa escuta, se identifica com aquilo e diz: opa, legal, não tô maluco, eu tenho uma outra maluca que pensa igual a mim, ou não tô maluco sozinho, tá bom? Bom, para a gente falar de consciências extraterrestres, a gente tem que deixar claro o seguinte: primeiro, óbvio, é preciso se acreditar que existem seres tão inteligentes ou muito mais inteligentes do que a gente nos outros planetas, nos outras galáxias, nos outros mundos, e que eles conseguiram desenvolver uma tecnologia, uma forma de estar aqui conosco. Beleza. Tá. Mas o que acontece? Alguns desses seres não estão vibrando num corpo físico como o nosso. Eles estão vibrando num corpo físico mais sutil, bem semelhante ao corpo físico que a gente fica quando a gente desencarna, que seria o perispírito, tá? Bem semelhante, mais ou menos próximo, mais ou menos dentro da frequência vibratória de matéria matéria organizada para dar forma àqueles corpos. Então, o que acontece? A gente, hoje em dia, depois que o espiritismo foi difundido, que se tornou assim mais normal, principalmente aqui do lado de cá no Ocidente, né, essa comunicação com os espíritos, da gente ter acesso ao mundo espiritual, quer dizer, que na verdade é o quê? Um acesso à comunicação com uma dimensão acima da nossa, né? Uma dimensão fora dessa daqui que a gente está vivendo. Então, depois que isso foi difundido e que esses espíritos prepararam a gente para receber essas comunicações sem sair correndo, e mesmo assim, hoje em dia, muita gente sai. Né? Espírito amigo, espírito conhecido, para muita gente, se você tem uma mãe, uma avó desencarnada, se aparecer para o sujeito vai correr léguas, você imagina se aparecer um espírito de um ET. Então, complica. Mas o que esses extraterrestres, eles perceberam o caminho da comunicação conosco? Através das práticas espíritas, né? Da conversa mediúnica. Porque nós permitimos, a nossa consciência que foi, de certa forma, se adaptando ou entendendo, compreendendo esse processo da comunicação com o outro plano físico, né? Com o plano dimensional. Mas para a gente poder aceitar de cara, primeiro a gente entendeu o quê? Nós estamos nos relacionando, estamos nos comunicando com humanos que desencarnaram, com a minha tia, com a minha avó, com o meu antepassado, ou com espíritos bondosos que ficam lá na erraticidade tomando conta do planeta. Era uma forma da gente começar a engatinhar, a compreender esse sistema de comunicação. Tudo bem, para a gente não sair correndo logo de cara. Então, e realmente a gente consegue acessar essas consciências, esses espíritos que estão na erraticidade, de humanos desencarnados. Tá, ponto. Aí a galera lá de fora mesmo, que a gente chama de extraterrestre, eles viram que era uma forma de se comunicar conosco. Por quê? Eles estão realmente num corpo mais sutil. Não são todas as raças. Tem raças que conseguem vibrar nessa terceira dimensão. Eles possuem corpos um pouco mais densos e mais semelhantes ao nosso, em termos de padrão vibratório, tá? Mas outras raças, e geralmente as raças mais evoluídas moralmente, né, as que possuem um padrão moral
conhecimento de lei do amor, de tudo, um pouco maior, essas vibram em corpos mais sutis. E a forma de se comunicar conosco, sem nos assustar tanto, foi através dessa galera de humanos desencarnados que já fazia esse trabalho de comunicação. Então, cada vez mais, conforme a gente está despertando, né, a gente está aceitando essa comunicação, que a gente está procurando conhecimento, procurando compreender melhor essa forma de comunicação, eles estão se aproximando, estão tomando conta do pedaço. É engraçado que a gente vê as casas que eram totalmente espíritas, né, e que se diziam ortodoxamente kardecistas, que seguiam lá os preceitos de Kardec, não eram mais universalistas, agora estão começando a ampliar um pouco o trabalho, porque começaram a perceber que as consciências que estão passando orientação, que estão se comunicando, não são só consciências de encarnados, de humanos desencarnados, entendeu? Começaram a perceber que, principalmente pelo nível de mensagem que está chegando, não deve ser de encarnado, de um espírito que ficou muito tempo encarnado aqui na Terra. Porque a gente tem que ter essa visão. Gente, até as próprias casas espíritas trabalham com o trabalho espiritual do Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes foi um humano que encarnou aqui na Terra um monte de vezes. Né? Ele tem um padrão moral um pouco melhor do que o nosso? Lógico, conforme muitos de nós que estão encarnados aqui também têm. E que quando desencarnarem, se tiverem conhecimento e tiverem acesso às equipes espirituais que trabalham no bem, vão ser preparadas para ficar na erraticidade. Porque um outro problema sério que nós temos, todo mundo que está encarnado aqui na Terra está sofrendo ação eletromagnética da Terra. Então, quando a gente desencarna, a gente sofre essa força atrativa para reencarnar de novo, querendo ou não. É processo natural. O que os nossos amigos do lado de lá fazem é um borogodó que a gente ainda não compreende, que de certa forma neutraliza esse nosso campo eletromagnético e faz com que a gente fique um tempinho lá na erraticidade sem reencarnar, sem sofrer a atuação dessa força que nos puxa para um corpo físico aqui na Terra, porque é natural, pelo nosso padrão vibratório. Então, a equipe que já tem conhecimento, e aí é essa galera lá de fora, porque eles precisam ter conhecimento tecnológico de manipulação energética, tudo aquilo que eu venho falando, eles fazem um trabalho em cima desses espíritos que desencarnaram, que estavam aqui na Terra desencarnaram, e que eles sentem que tem uma capacidade para ajudar muito a gente aqui, vão ajudar muito mais estando desencarnados do que encarnados. Aí muita gente diz assim, mas por que precisa, né, do médium? Por que precisa? Gente, é tudo processo energético. Para interagir aqui, a gente precisa de saber manipular toda essa matéria que está ao nosso redor. Né? É preciso esse conhecimento. E é preciso que a gente pegue essa energia que nós que estamos encarnados estamos doando, para que o trabalho seja realizado. Então é tudo uma equipe. Tem aqueles que estão encarnados, que têm consciência moral melhor e que eles vêm e encarnam para poder doar a matéria de boa, né, para poder fazer o trabalho com os humanos. Tem aqueles que desencarnam e que vão ajudar muito mais sendo mentores espirituais de trabalhos que vão ser feitos aqui, que aí eles vêm, eles se mantêm do lado de lá através da ajuda desses irmãos extraterrestres, pelo conhecimento que eles têm para mantê-los na erraticidade, eles se mantêm nessa forma porque sabem que o que eles vão passar talvez seja muito mais aceito, eles se manifestando como um espírito do que como um humano encarnado. Gente, é muito difícil. Eu sinto que, assim, até as coisas que eu falo, às vezes tem pessoas que viajou na maionese, mas tenho certeza que se eu viesse aqui em espírito falar para vocês, vocês iam acreditar. Não, porque é o espírito que está falando. Entendeu? A gente ainda está muito criancinha. Então, os extraterrestres, eles estão influenciando diretamente o nosso dia a dia, tanto para o bem quanto para o mal. Aí é que o bicho pega. Por quê? Nem todos ETs são bonzinhos, gente. Não vamos cair nessa fantasia, nessa utopia. São consciências que possuem livre-arbítrio. Então, no momento que a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode optar em fazer o bem,
fazer coisas boas, coisas que vão beneficiar um coletivo, ou então optar fazer o mal, coisas que só vão me beneficiar, coisas que vão prejudicar os outros. Esse é o bem e o mal, né? Então, no momento que você tem o livre-arbítrio, você pode optar. E essas consciências lá de fora, esses extraterrestres, eles possuem o livre-arbítrio deles. Então, alguns estão juntos com a galera desencarnada que trabalha para fazer o bem, que quer ajudar os que estão aqui, que estão preocupados mesmo em nos auxiliar nessa caminhada. Então, existem equipes médicas que trabalham do mesmo jeito que aqui, olha, uma pessoa que se dedica a vida inteira estudando medicina, que quer salvar vidas, que quer... Quando ela desencarna, ela vai querer continuar esse trabalho. Se ela tiver um conhecimento bacana e se juntou a uma galera legal lá que tem conhecimento suficiente para mantê-la na erreticidade, esse médico que ficou encarnado aqui um tempo vai ficar um tempo do lado de lá auxiliando como um espírito. Seja, às vezes nem se manifestando necessariamente em centros, em casas espíritas, mas intuindo outros médicos que estão trabalhando, porque quem está lá tem uma visão muito melhor do plano aqui, possui uma visão em termos energéticos fantástico. Então, muitos médicos desencarnam, são mantidos desencarnados por esses extraterrestres bacana, os que trabalham no bem, para que esses médicos, cientistas, em todas as profissões, intuam aqueles que estão encarnados para trazer progresso para a humanidade. Tá? É assim que funciona. Isso eu estou falando de extraterrestres bacanas, que estão sempre influenciando. Alguns até conseguem, porque muitas dessas informações elas não conseguem chegar ao nosso cérebro aqui, a nossa essência que está encarnada nesse cérebro físico, porque os nossos irmãos lá de fora, eles se comunicam. Eu até acabei de fazer o vídeo sobre síndrome de Asperger, e eles se comunicam mentalmente. O nível de comunicação deles é diferente. Eu já tive uma experiência de ver um ser desses, e a informação é passada para a gente assim como um download de muitas imagens, sabe? É uma coisa diferente, é uma outra forma de comunicação. Além de ser mental, ela não é linear, ela não é frase por frase. Então, o que esses extraterrestres que estão a fim de influenciar, e aí tanto por bem, tanto por mal, para o mal, né, fazem? Eles transmitem a informação que eles querem transmitir para um ser humano desencarnado, cujo corpo físico está mais sutil, para cérebro também, né? O que é o cérebro espiritual, vamos dizer assim, também está mais sutilizado, tem mais facilidade para captar a informação que eles estão querendo, e aí esse ser desencarnado vai transmitir para nós, humanos encarnados, porque aí a mensagem vai chegar mais facilmente à nossa mente. É uma ponte. Agora, isso tanto pode ser feito para o bem quanto para o mal. Você acha que que a tecnologia e o conhecimento só está na mão dos bonzinhos? Aqui mesmo na Terra a gente sabe que não, não é? É descoberto uma novidade científica. Se a coisa for muito espalhada, aí um camarada vai usar aquela novidade para fazer uma coisa bacana e o outro vai usar aquela novidade para fazer besteira. Aqui acontece isso acontece do lado de lá também. Então, a espiritualidade, quando a gente se refere à espiritualidade, é esse composto de consciências que estão do lado de fora, encarnados ou desencarnados, encarnados em corpos mais sutis, vou deixar claro, senão pensa que somos nós que estamos lá, não. Encarnados em corpos mais sutis, que compõem essa equipe de trabalhadores que interagem aqui conosco. Agora, essa equipe que pode variar, de seres bondosos, amorosos, altruístas, que estão pensando no bem da coletividade, que está pensando em alavancar a humanidade, ou pode ser um grupo de trabalhadores que estão só querendo tirar proveito para eles. Que proveitos são esses, não sei. Tá? Não vou entrar no mérito disso, mas eu sei que existem seres que vibram no mal e que utilizam o mesmo tipo de tecnologia que os bons utilizam. É o conhecimento que fez. E é como uma guerra. Ficam tentando esconder um do outro, mas é um conhecimento que lá fora, para a gente, ainda é desconhecido. Mas eles trazem isso lá de fora e a coisa já
já vem rolando há milênios e milhões de anos, então eles conhecem. Manipulação energética é molinho para eles, né? Então, por isso que há essa guerra, quando é a guerra do bem contra o mal, sempre existiu e vai continuar existindo enquanto houver seres inteligentes e pensantes no mundo em geral, nas galáxias, no universo. Isso sempre vai existir. Então, é nosso papel optar em seguir os bons ou seguir os maus. Como é que a gente sabe disso? Prestando atenção no conteúdo das mensagens. Mensagens edificantes, mensagens que trazem conforto, a própria aproximação desses seres, a maioria deles, quando eles se manifestam, eles trazem bem-estar. Se você se sente mal e tudo, é lógico que há exceções também, né? Porque dependendo da aproximação, às vezes você não está muito acostumado. E quando é médium, né? Quando você é um sensitivo que despertando, você ainda não tem muito noção, não tem um discernimento do que é uma aproximação de um ser, uma vibração um pouco melhor, de um ser mais ruim, porque aí é em nível mental mesmo e só com a experiência é difícil, porque vibracionalmente, às vezes, um ser se aproxima de você, você sente todas as características daquilo que está se aproximando, mas não quer dizer que a consciência dele, que o nível moral dele seja elevado, tá? Então, isso só com o tempo, só com o que ele vem fazer, com o que ele vem falar, com o que ele vem transmitir. A gente tem que saber filtrar tudo, né? Como a internet aí, tem muita gente falando um monte de coisa, a gente tem que saber filtrar, né? Saber, isso bate comigo, eu já vivenciei isso faz parte da experiência que eu já passei. É assim que a gente vai crescendo, vai evoluindo e separando um pouquinho. Filtra. E principalmente assim, isso prejudica alguém? Faz uma análise, para pensar. Se prejudica, não é do bem. Seja lá o que for. O que prejudica o outro não é legal. Esse é o melhor parâmetro para a gente ter noção se o ser que está se aproximando é bom ou ruim. Ou até o tipo de pensamento que influencia, e eles estão influenciando, tá? Então, assim, eu tenho certeza que a gente está sofrendo muita influência extraterrestre, a gente tem aproximação deles, é mais difícil eles se comunicarem diretamente conosco, a maioria está usando a espiritualidade, humanos desencarnados para se comunicar, mas eles estão bem próximos. Quando eles sentem que há possibilidade, e isso é pelo nosso padrão vibratório, orgânico, a maneira como a gente está vibrando, eles conseguem nos enxergar energeticamente. Quando eles sentem que há essa possibilidade de comunicação, eles se aproximam aí diretamente para tentar transmitir alguma coisa, tá? Mas fiquem sempre atentos, porque nem todos são bonzinhos. É o recado que eu tinha para passar para vocês aí. Vão ficar ligados, tá? Agora, é lógico que quanto mais a gente vibrar no bem, a gente for uma pessoa bacana, a gente vai atrair para junto da gente aqueles que são bacana também, né? Isso é óbvio. É igual aqui nosso nível de amizade. Se você não é uma pessoa que se droga, que tem hábitos ruins e tal, você não vai se envolver com pessoas assim, né? Então, é tudo questão de você. Se você sabe que determinadas pessoas roubam para comprar droga, fazem maldade e tal, se você se juntar com elas é porque você está vibrando no mesmo padrão. E acaba por atração. Então, a mesma coisa, se você tiver um padrão bacana, tiver bons pensamentos, se você se esforçar sempre, se policiando, sem falsidade, admitindo às vezes que você escorrega também e tentando corrigir, reforma íntima sempre, você vai atrair os bons para junto de você, tá? Gente, é o que eu tinha para falar, já falei pra caramba, hein? Mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.